Bom, página 13 do nosso livro de História da Igreja, a Reforma Protestante e as Igrejas Anabatistas. Bom, o número 4 aí no material didático, eu coloquei o nome, botei o nome completo porque algumas referências em livros eu já achei, o mais comum é o último nome dele, né, Karlstadt, Andreas Rudolf Bodenstein von Karlstadt, é mais ou menos isso. É interessante entender porque ele era um dos professores de Lutero, tá bom? Semana passada eu falei um pouco com vocês sobre um outro professor de Lutero, Erasmo de Roterdã, vou falar mais. Erasmo de Roterdã era talvez o grande cérebro daquele momento, tá bom? E hoje vou falar de outro professor de Lutero, esse Andreas Rudolf. E o que ocorre, até para poder ilustrar para vocês, eu tenho explicado para vocês assim uma diferença entre católico e católico, né? Tá bom? Lutero, ele era um católico sacerdote, daquele que vai lá dobrar o joelho e fazer orações semelhantes àquela que Saul participou e foi reprovado, né? Ou seja, então ele é um sacerdote dessa religião de Baal. A grande maioria dos católicos, né, maioria mesmo, eles acreditam que seguem as palavras de Jesus, tá bom? E procuram viver conforme a Bíblia. Esses dois professores mesmo, né, de Lutero, eles serão muito críticos a Lutero. Então, eles eram só professores, eles tinham uma ligação, vou dizer, indireta com a Babilônia apocalíptica. Lutero tinha uma ligação direta com a Babilônia apocalíptica. Tá bom? Por isso que nós vimos semana passada que o outro professor de Lutero, Erasmo de Roterdã, ele vai criticar Lutero, tá bom? Então o pensamento desses dois homens, eles de alguma maneira eles influenciam Lutero também, porque toda a Europa está crescendo no conhecimento, por isso que esse período é chamado também de renascentismo, né? Tá bom? O conhecimento está renascendo. Para eles, a Era das Trevas tinha passado. Irmão, a Era das Trevas tinha passado. Sempre falo para vocês que essa questão de Era das Trevas, essa é uma questão do que a pessoa está pensando por trás das palavras Era das Trevas. Era das Trevas pode significar trevas espirituais ou trevas culturais. Trevas culturais, realmente a Europa estava melhorando, porque, veja, isso é 1512 que nós estamos estudando, faltam 5 anos para a reforma, né? E o que eu falei para vocês na aula passada? A Europa estava recebendo documentos, pergaminhos de filósofos e documentos diversos da história da igreja, porque Constantinopla tinha caído para o mundo árabe. Eu comentei nessa aula com vocês, 1453, ou seja, já eram aí 60 anos, 59, 60 anos, desde a queda de Constantinopla, né? Então, quando Constantinopla estava para cair, os professores e até bispo, muita gente pegou aqueles documentos e fugiram para onde? Fugiram para Roma, fugiram para a França, fugiram para a Inglaterra, para aqueles centros educacionais da Europa, porque Constantinopla caiu nas mãos dos árabes. Nenhum sacerdote católico ortodoxo iria ficar lá. E outros professores, filósofos que estavam lá, todos saíram. Bom, 60 anos depois, aquele conhecimento que eles trouxeram alimentou a Europa, né, com uma quantidade de informação muito grande. E aí começaram a se desenvolver, então, muitos professores, muitas ideias interessantes. E esse professor é um professor de destaque, né? Então, 1512 da era cristã, eu comento, nesse ano, Andreas entregou o diploma de doutorado para o monge Martinho Lutero. Andreas era um acadêmico, sem nenhuma ligação com a Igreja Católica, ou, como eu disse para vocês antes, uma ligação indireta, né? Ele não era sacerdote, não dobrava o joelho lá no cemitério, não fazia oração ao mundo dos mortos. Ele era uma pessoa que estava enganada, acreditando que podia se fazer oração ao mundo dos mortos para livrar eles do purgatório, né? Ou seja, eram católicos simplesmente.
O comentário prossegue. Ao visitar Roma em 1515, ficou espantado ao ver como o Papa e seus bispos viviam o cristianismo. Como protesto, escreveu uma crítica conhecida como as 151 Teses de Karlstadt. Ao conhecer a vida das autoridades católicas, desenvolveu a doutrina pessimista da extrema debilidade da vontade humana. Essa obra, ou essa doutrina, né, defende que o homem não pode produzir nada de bom. Por que esse homem escreveu esse livro? Porque, irmãos, quem conhecia o papado nesse período, como eu falei para vocês, o papado era dominado por duas famílias de políticos. Os Borgias, que eram talvez aí os piores de todos, né? Os Borgias, e tinha também os Médicis. Então, os Borgias, tem até um documentário que você pode ver como aquela família era corrupta. Então, eu digo que eles não eram nem católicos. Eles não eram nem católicos. Os indivíduos, eles eram só políticos mesmo. E aí o que ocorre? Imagina uma pessoa se apresentando como cristão, mas na verdade não sendo cristão. O que nós vemos a descrição bíblica é que o estado espiritual dele vai ser deplorável, né? 7 demônios piores do que o anterior ocupam aquela casa. Então a corrupção era muito grande. A corrupção era muito grande. Os historiadores, quando estudam os documentos da corrupção, como eu falei para vocês na semana passada, o mau exemplo do Papa Alexandre VI, que ele fez um acordo com os reis da Espanha para que os reis da Espanha se livrassem da dívida que eles tinham com os judeus. Nesse acordo, ele decretou os judeus como assassinos de Cristo, tinham que ser expulsos da Espanha, de Portugal, e não tinham que receber nada. Assim, na Espanha e Portugal se livraram da dívida com os judeus. Então, quem via essas sujeiras falava assim, não é possível, né? No pensamento dele, esse homem, ele é o maior representante do cristianismo aqui na Terra. Era o que eles pensavam, né? Tá bom? Então, provavelmente ele era só um católico, como eu disse. Um católico, quem lê as palavras de Jesus é influenciado por aquelas palavras maravilhosas, aquelas palavras poderosas, mas no entender dele, aquela ali era a igreja de Jesus. E o que ele vai conhecendo das pessoas, aí é uma obra para vocês estudarem sobre ela, mas ela defende isso. Olha, o homem não pode produzir nada de bom, porque o que ele viu, né, nos religiosos que, no entender dele, representavam Jesus aqui na Terra, ou seja, o que ele viu nos homens mais santos aqui da Terra era de assustar, e por isso que ele escreveu essa obra, né? Aí eu comento, com o conhecimento desses dois mestres de Lutero, podemos entender um pouco melhor a Reforma Protestante. Veremos que se trata de um movimento dentro da Babilônia apocalíptica, liderada por um monge que praticava a invocação ao mundo dos mortos, e pensadores, Erasmo e Karlstadt, que eram apenas teóricos da Babilônia, ou seja, eles apenas tentavam interpretar a Bíblia, tanto que, como eu falei para vocês semana passada, Erasmo de Roterdã, ele vai discordar de determinadas doutrinas de Lutero, como a Guerra Santa, como a predestinação. Eram homens que estavam lendo a Bíblia e interpretando. E, biblicamente, no Novo Testamento, é claro que o cristão não pode pegar em armas. Mas Lutero, ele era, como eu disse, um sacerdote. Ele está preso ali naquela religião, então ele diz que sim, pode pegar em arma sim. Ele defende a teoria da guerra justa. Erasmo de Roterdã também nega a predestinação. Ele diz que o homem tem que ser livre, né? E Lutero já não. Lutero quer manter a doutrina pagã da predestinação, né?